Que bonito. Muito bem. Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast, o seu podcast dos negócios na vida real. Eu sou o Lúcio Aleixo Filho, sou sócio proprietário aqui do Estúdio 767. Temos o prazer de te receber aqui mais uma vez em mais um episódio. E estou aqui mais uma vez com o meu co-host, Antônio Bortoleto. Boa. Obrigado, Lucião. É sempre um prazer estar aqui. Eu sou Antônio Bortoleto, sou sócio-diretor executivo do Clube de Permuta, hoje considerada a maior plataforma de permuta multilateral da América Latina, e também tenho o privilégio de ser diretor da Associação Brasileira de Franchise, então a gente ouve muito de franchise nesse podcast. E hoje, em especial, eu tenho um amigo aqui na mesa que o franchise me deu, então eu vou apresentar ele de uma forma muito rápida, Lúcio. Mas antes disso, a gente tá com a falta do Lucinho aqui hoje, né? Ah, você sentiu falta dele? No último episódio eu fiquei bem sozinho. Foi com ele, que você não tá. Eu não tava aqui, só ele falou. Aí agora, beleza. Agora eu tô sentindo a falta dele. O Lucinho tá viajando, infelizmente ele não pôde estar aqui conosco neste episódio, mas que a gente também fica feliz, né? Por não ter o Lucinha falando com a gente o tempo todo. Lucinha, a gente ama você. Bom, falar do nosso convidado é fácil, falar do Brunão. O Bruno Cabral, ele é CEO da empresa do Seu Cliente Oculto. Para mim, foi uma empresa que não só abriu os meus olhos, mas de uma forma muito clara, muito cristalina, Brunão. Você conseguiu levar algo para minha empresa, que eu sou seu cliente, né? Diga-se passagem, e você é meu cliente, mas antes de tudo eu sou seu cliente, e você facilitou a forma de entender a minha concorrência. O que para mim às vezes era muito difícil, ou às vezes era difícil juntar as informações e ela chegar de uma forma correta, e a gente fazia isso internamente na empresa, e você de uma forma muito hábil, muito inteligente e, diga-se passagem, muito eficaz, transformou isso numa empresa, que é Seu Cliente Oculto, e que a qual eu tenho muito orgulho de ser teu amigo e ser seu cliente. Então seja bem-vindo, irmão, a casa é sua. Muito obrigado, Lucinha, Lúcio, né? É um prazer. Os dois são clientes meus, né? Inclusive, então é muito bacana. Antônio e Lúcio. O Luciano não tá aqui, olha, a cadeira tá vazia. O Luciano, a gente falou... não vai mais falar dele hoje. É cliente meu também, Lúcio. Ele é. Então os três são. Mas é um prazer estar aqui com vocês, né? Espero poder contribuir muito com o pessoal aí hoje no podcast. Obrigado. E estou à disposição aí para todas as dúvidas que vocês tiverem. Cara, não tem como a gente iniciar esse podcast sem ser perguntando da onde veio essa ideia e por que você criou essa empresa, cara. Conta pra gente, rapidão. Não, com certeza. A ideia surgiu, né, justamente devido ao franchising. Então, eu era diretor de uma marca, eu fiquei 9 anos nessa marca, e a gente abriu a primeira loja física fora de Belo Horizonte. Então, quando a gente abriu essa loja, a gente teve uma dificuldade muito grande, né, em como que a gente ia fazer para avaliar essa loja, para manter o padrão de qualidade, para ter todas as melhorias necessárias. E aí eu tentei contratar uma empresa de cliente oculto, eu não consegui encontrar nenhuma no mercado. Isso foi quando, Bruno? Foi em 2019. 2019. Isso, eu não consegui encontrar nenhuma empresa que me atendesse no preço, no prazo, na qualidade. E aí eu decidi fundar Seu Cliente Oculto, junto com mais sócios também, e a gente iniciou a empresa. Então, foi em junho de 2019 que a gente iniciou, sofremos a pandemia aí logo no início, né? Mas depois, graças a Deus, crescemos bastante, tanto que eu acabei saindo dessa empresa que eu era diretor, agora em março desse ano, para dedicar 100% a Seu Cliente Oculto. E hoje a gente já fez mais de 2.200 projetos em todo o Brasil. Então, clientes de todos os portos, todos os segmentos a gente atende, mas principalmente redes de franquia. Mas 2.200 projetos ou clientes? Ou porque tem projetos que tem clientes igual eu já fiz mais de um, é isso? Sim, tem cliente que pede projetos diferentes. Entendi. Mas, por exemplo, só para entender nessa conta, que ela é interessante, porque é projeto para chu. Sim. Mas, por exemplo, quando eu te peço, por exemplo, minha última demanda, que você que está no ar nesse momento, que está rolando, né? São 15. Sim. Aí é um projeto só. Legal. Tá? Com 15 avaliações. Da quantidade das avaliações, isso. Ele é um projeto. A gente tem cliente, por exemplo, hoje, que fecha contrato com a gente de 500 avaliações por mês ao longo de um ano. Então, só esse cliente são 6.000 avaliações que a gente faz. Nossa. Então, é projetos mesmo. A avaliação, a gente tem até um número lá legal, que é quantos comportamentos do consumidor a gente já mapeou até hoje na história da empresa. Esse número passa de 3 milhões. Que massa. Então, é muita informação que a gente tem.
E aí uma coisa muito bacana é que a gente montou um banco de dados quanto a isso. Então hoje a gente consegue, né, saber quais são as maiores críticas do consumidor em relação ao atendimento. A gente consegue comparar a nota que uma empresa tira em relação à média do mercado naquele segmento. Então é um nível altíssimo de informações que a gente tem com essa base que a gente construiu ao longo dos 5 anos. Bacana. Eu quero voltar aqui, Antônio. Vamos explicar certinho o serviço, né? O que o seu cliente oculto faz, o que... vamos partir de um pressuposto que ninguém que está em casa entende isso. Completamente ignorância. Eu tô chegando assim, você vai me fazer uma venda do que é o produto. Vamos explicar para uma criança de 5 anos. 5 anos, pronto. Vamos explicar. O cliente oculto faz. Beleza. Cliente oculto é quando a gente seleciona e treina pessoas para avaliar de forma anônima a experiência do cliente. Então é uma pessoa qualquer, pode ser o Antônio, por exemplo, que ele vai em determinada loja, restaurante, algum lugar, ele vivencia a experiência como consumidor comum e depois ele dá um relatório de como foi a experiência dele de forma detalhada. Então é um relatório super completo em que avalia todos os aspectos da experiência, né, desde conforto e bem-estar, atendimento, técnicas de venda, visibilidade, Instagram, WhatsApp. Então vai depender muito, né, de qual empresa que a gente está avaliando e depois o dono fica sabendo. Então o cliente oculto é o olho do dono, né, é aquele mosquitinho que vai ali, vive a experiência e depois conta para o dono tudo que acontece no negócio dele. E você vai avaliar, você pode avaliar a sua própria empresa, seu próprio atendimento, como de terceiros. Posso responder? Né? Posso responder porque isso eu fiz. E essa foi super legal a minha experiência, Lucião. Eu tô numa segunda etapa com o seu cliente oculto, que é o seguinte. A primeira, eu fiz uma avaliação de mercado, você lembra? Fiz uma avaliação do meu mercado concorrente. Só que o meu mercado concorrente, no meu negócio, por ser algo muito específico, né, Bruno? E Bruno sabe disso, foi muito difícil pra gente, né? Enfim, não vou entrar aqui, não vou falar do meu concorrente aqui, não vou dar essa moral pra vocês. Até porque quando você tem 80% de share do mercado, você não deve dar moral aos seus concorrentes. Aí agora é o seguinte, eu tô com um olhar interno. O papo que eu tive com o Brunão foi para trazer a estrutura dele, de análise, para interno da gente, sabe? Para a gente analisar internamente. Então, agora o nosso projeto é um olhar do para dentro, sabe, Lúcio? E tá muito legal. Porque a gente recebe, né? E isso, os meninos lá do Bruno trabalham super bem. Isso, eles te dão reportes semanais, etc. Peraí, só me pode vir cá, não precisa ficar com essa viadagem, não. Acho que é do amor. Pode vir, obrigado, viu, velho? Então, assim... E a turma do Bruno é muito... Ela é muito focada e ela vai te dando um retorno que você vai acompanhando no meio do caminho. Tanto que eu já fiz uma correção no meio do caminho. Foi. Quando eles me mandaram, eu falei, opa, parou que esse aqui vai ser mais difícil por causa disso e disso. Eu não vou falar porque o podcast vai por ar antes de eu entregar isso na minha companhia. Então, por causa disso. Então eles já corrigiram rota. Então tem uma correção de rota no meio desse caminho, Lúcio, que é muito bacana. Mas eu acho que o mais importante para dizer... que é a importância de se analisar a concorrência. Mas mais do que isso, é a importância da gente analisar a nossa empresa, Lúcio. Não, lógico. Isso foi muito legal, Lucião, porque, veja, na primeira a gente analisou a concorrência, mas a gente analisou a concorrência comparando com o clube de permuta. Cara, aquilo mudou o nosso olhar interno, justamente para a gente chegar nessa etapa e pedir agora só interno, porque depois do resultado que eu vou ter desse seu trabalho dessa vez, Bruno, eu vou mudar muita coisa dentro da companhia. Às vezes eu vou ter que mudar treinamento. Às vezes eu vou ter que mudar a forma como eu vendo o meu negócio. Às vezes eu vou ter que mudar a forma como eu treinei a turma, não posso falar muito, a turma para fazer tal assunto. Então, assim, eu acho que para quem quer uma continuidade do seu trabalho, eu acho que esse tipo de análise que o Bruno faz, e aí eu confesso a você, com um preço e um preço muito pequeno perto do valor que tem, que eu acho que isso que é muito legal, porque eu não achei caro o projeto que eu fiz, como não que ele seja barateiro de forma alguma. Eu sou barateiro, hein? E olha que eu dou desconto ainda pra você, hein? Você assina no dia. Inclusive, viu? Inclusive na permuta eu cobro mais barato do que fora. Aí você já aprendeu bem, ó. Então assim, mas de verdade, o projeto dele, ele tem um valor infinitamente maior do que cobrar de preço. É muito legal. Eu tenho várias dúvidas, assim, várias perguntas, indagações que eu já fiz até de forma particular com você, mas eu acho que é importante a gente compartilhar com todo mundo. Primeiro de tudo,
eu acho que é fundamental você manter o sigilo, seu negócio confidencial, e quem está do lado de lá não perceber que isso está acontecendo. E qual que é a mágica, assim? O que é algo que você foi aprendendo ao longo do tempo para... Então, o que é muito importante, né? A gente tem uma base de clientes ocultos muito grande. Então, hoje nós temos mais de 412 mil clientes ocultos no Brasil. Cada podcast que eu vou, tá aumentando essa quantidade, porque realmente muita gente está cadastrando todo dia para ser um cliente oculto. Seu cliente oculto... 412 mil, mais de 412 mil. Você fala que são pessoas... que vão fazer a avaliação. Que vão fazer o trabalho para... Que trabalham para ele fazendo a avaliação. Pô, é gente pra cacete, cara. O que é isso? Como assim? 412 mil é mais do que o Uber, que tem em BH. É muita gente. Em BH? O Uber... Tem no Brasil? Em BH são 50 mil Uber, deve ser, né? Menos. Você tá dando. Porra, cara. Menos. Você é gigante, cara, isso. É gente pra cacete. Que idade enorme, velho. É muita gente. Então, assim, a gente vem crescendo ano a ano, né, absurdamente essa base, e por isso que é muito bacana, porque vamos supor, né, se alguém que seja o dono ou funcionário de uma empresa fala assim, eu vou fazer um cliente oculto aqui, ele vai visitar o local, todo mundo vai conhecer ele. Pode ser que da primeira vez a pessoa nem reconheça, mas se a mesma pessoa está voltando no local, todo mundo vai saber que ele é o cliente oculto. Como a gente tem uma base muito grande, isso permite com que a gente envie pessoas diferentes a cada mês que a gente faça o projeto e o pessoal não desconfie. E além disso, né, a gente tem uma metodologia de treinamento para esse cliente oculto, que ele sabe tudo que ele tem que avaliar, a gente mostra, né, a importância da descrição dele também, e ele passa por uma prova. Só se ele tira 100% nessa prova que ele está apto para fazer a avaliação. Então, tudo isso faz, né, com que a pesquisa tenha essa questão do sigilo, né, e seja muito importante também para o nosso cliente. Esses 412 mil são pessoas que tiraram 100% ou não? Pessoas que estão ativas na plataforma e que cadastraram todas as informações delas. Entendi. Então, a gente tem 38 informações que a gente pega do cliente oculto quando eles cadastram. Então, a gente tem nome, celular, e-mail, renda, se tem filho, tem todas as informações dessas pessoas. E por que a gente tem isso? A gente tem projetos de vários segmentos, né? Então, no projeto do Antônio, por exemplo, pode ter um cliente oculto que seja o dono de uma empresa. Então, a gente pega quem da nossa base é dono de empresa. Tem projeto da Porsche que a pessoa precisa ter uma renda altíssima e ter um carro que vale mais de 200 mil reais. Tem projeto que é para aposentado e pensionista. Massa, né? Tá muito legal. Você tem todo um sistema que controla isso, né? Que faz para casar o projeto com a pessoa. E o legal é que o sistema, né, um diferencial da nossa empresa, desde que eu montei a empresa eu quis isso, ele é próprio. Então nós desenvolvemos a tecnologia do nosso próprio sistema, a gente tem uma equipe de programadores e isso permite também que a gente consiga customizar. Então, dependendo do cliente, né, ele fala, Bruno, gostei muito da sua empresa, mas eu precisava ter essa análise no relatório. Sem problema, eu peço minha equipe de programação e eles fazem um relatório específico para esse cliente. Então, isso é muito bacana também. Você pensa bem, eu vou exemplificar aqui. Eu gosto de ciclismo, sou ciclista, competitivo e tudo mais. Então, cara, se eu for fazer um cliente oculto de uma loja de bicicleta... né? Cara, eu quero alguém que tenha um conhecimento muito grande no ciclismo para chegar ali para até testar o conhecimento do vendedor. Aí eu posso puxar na minha plataforma quem são os clientes ocultos que moram em BH e que têm hobby por ciclismo. Aí já começou, porque você vê, por exemplo... Você busca isso no seu sistema? No meu sistema. Você vai na Apple... Seu sistema dá mais dinheiro do que você imagina. Você tá perdendo, tá deixando dinheiro na mesa. Você vai na Apple, né? A Apple, o vendedor da Apple é um cara altamente qualificado. Sim. São 412 mil pessoas cadastradas no seu sistema. O seu sistema te dá a classe social das 412 mil pessoas? Tenho tanto renda pessoal quanto renda familiar também. Tá, e aí você tem também hábitos de consumo delas ou não? Sim, aí elas colocam os lugares que eles têm preferência e quais são os hobbies dela. Só uma pergunta, tá, irmão? Porque seu sistema é muito legal, porque você tem uma mina muito legal mão, mesmo. Porque você tem um banco de dados gigante na mão. Eu não sei se você vende isso, deveria. Mas, por exemplo, você deveria vender pesquisa. Porque você tem 412 mil pessoas ali. Aí vamos supor o seguinte, eu quero saber da classe social B que mora no Sudeste, qual marca de óculos que eles gostam mais, isso. Sim, a gente faz... Dá uma pesquisa. Estatisticamente falando, já é bem extremamente relevante. Tá aumentando cada dia mais esse trabalho nosso também. Então, tem alguns clientes que pedem, por exemplo, pesquisa do tipo top of mind, né?
que é qual a primeira marca que vem na cabeça quando você pensa em determinado assunto. Você vende isso? Sim. Sim. Então já tem empresas que a gente faz. Acaba que não é a principal demanda, né? É um braço, querendo ou não, do cliente. Eu tô dizendo assim, é uma vertical sua. É uma vertical que a gente faz. Hoje, né, se for, né, acho que gastaria muito tempo explicando todos, mas a gente tem 10 tipos de trabalho junto do cliente oculto. Então, resumidamente, tem um cliente oculto presencial, tem um cliente oculto online, que pode avaliar venda por WhatsApp, delivery, e-commerce. Tem auditoria revelada. Então, tem casos que o cliente oculto se identifica como auditor e aí ele pode tirar foto de algumas coisas específicas. É super bacana também. Isso se enquadra muito em franquia e principalmente franquia de alimentação. Então, eu vou como cliente oculto, por exemplo, só que eu chego lá na loja e falo, olha, toma aqui meu certificado, na verdade eu sou um auditor da empresa X. E aí a empresa permite minha entrada e eu vou tirar a foto para ver se os alimentos estão dentro da validade, se tem material de limpeza junto de alimentos, se eles têm a touca, se tem tudo ali que é necessário. Obviamente você faz consultoria de campo também. Isso, acaba que esse principalmente substitui muito o consultor de campo. Né? Então, o que as empresas estão fazendo, principalmente voltado para a franquia? Elas estão reduzindo o número de viagens dos consultores de campo, fazem um cliente oculto que é infinitamente mais barato rodar cada uma das unidades e depois disso ela pega o resultado e o consultor de campo analisa. Então Fantástico. Fica muito mais assertivo, muito mais estratégica a atuação do consultor. Se colocar hoje no papel, né? Quanto custa um consultor de campo? Salário, encargo, viagem, hospedagem, alimentação, risco trabalhista, treinamento, tudo. E, 30, 40 mil. Obviamente, nesse caso do consultor de campo, obviamente, na base de dados de 412 mil, você tem gente para todo lado. Né? No Brasil inteiro, em qualquer cidade e tudo mais, e no máximo alguém que está próximo ali. Okay. Obviamente, você vai ter uma pessoa que começa a ter uma proficiência e trabalha com aquela marca específica de forma mais recorrente. Porque eu acredito que numa consultoria de campo você demanda um tempo de treinamento maior para essa pessoa, né? Para entender essa aí costuma repetir a pessoa. Na verdade, a consultoria de campo não tem ela é mais ampla que isso. Mas não tem ela não é apenas do consumo, né? Ela é muito mais ampla. Se aquilo que está no manual, está sendo aplicado, dos procedimentos, etc. Ela é mais ampla do que aquilo. Eu acho que ela não substitui, o que ele faz não substitui a consultoria de campo de forma alguma, igual você colocou muito bem. Você pode reduzir um custo de viagem por ano, por exemplo, e trocar isso por uma análise do consumidor. Você elimina, vamos dizer, 50% do trabalho que seria do consultor de campo. Porque eu não sei se é 50% ou 30%, na verdade, eu acho que não é 50%, e na minha opinião. Porque muitas vezes o consultor de campo... chega a 20%. Por quê? Te explico. Vai lá para ver a situação da placa. Se a placa está com a luz funcionando. Eu entendo o que você está falando, mas isso é muito pouco. Veja, um consultor de campo... Ele é mais consultivo. Então sim, é muito pouco a gente falar que o cara está indo lá ver uma placa. Não, claro, não tá indo lá, obviamente. Ele está indo lá para ver caixa, ele está indo lá para ver DRE, para sentar com o dono e falar, você está vacilando aqui. Por isso que eu falei que é uma porcentagem. Tá comprando mal aqui, Só aqui, que o que acontece, Antônio? Tudo isso que o consultor pode fazer, ele consegue ver online. Ele consegue. Mas isso isso é uma outra coisa, é uma mentalidade que tem que se mudar. Exatamente. Então, assim, por exemplo, né, o que as empresas exigem hoje do consultor de campo? A parte física. Eu não tenho, tá? Eu não tenho, o meu é todo online. A parte física, que é ver estrutura, ver estoque, ver VM, ver como é que tá a limpeza, ver o atendimento. Essa é uma parte. Que também dá para ver online. Sim. Eu já provei para um monte de franqueador. Sim. Eu tenho um aplicativo que faz isso, tira foto na hora. Inclusive, eu tava com os meninos do Xerimbão, e aí eu tava com o Wilton aqui, e o Wilton e o Edu, e a gente tava foi visitar uma franquia deles. E aí, em uma dessas franquias que a gente foi, o cara fez o drink errado. Aí a gente tava conversando sobre esse processo online. Aí o Wilton brincou comigo e falou, pô, isso aí no online? Eu falei, não é, cara. Você vai mandar o cara filmar. Vai te mandar. Sim. Mas ele vai ter mais atenção na hora de fazer. Claro que vai, sem dúvida nenhuma. Mas ali tá, pelo menos você tá sabendo se você está fazendo o correto ou não. Então a tecnologia, ela ajuda muito. Sim. Eu não tenho dúvida, Bruno. Mas ainda acho o seguinte, a gente não pode linkar o que você faz, minha opinião, não posso linkar com o que você faz com a consultoria de campo. E te explico, porque são serviços distintos. Sim, com certeza. A sua entrega, ela é infinitamente mais importante para o todo, que é franqueador e franqueado, do que as correções do consultor do campo, que elas também são importantes.
mas elas não se substituem. Sim. Não sei se eu estou me deixando... Não, eu concordo, Mas, Antônio. mas- É complementar. Entende? Ela é complementar. E o isso. consultor de campo é muito legal porque o que que acontece, né? A gente consegue gerar um acesso para a franqueadora, para ela ver todas as unidades. A gente consegue gerar um acesso para o franqueado, ver só a unidade dele, e para o consultor de campo, ver a regional dele. Então, por exemplo, eu sou o consultor do Espírito Santo. Eu tenho 15 unidades. O consultor vai receber o relatório, ver qual que é a melhor loja da regional dele, qual que é a pior loja da regional dele, e aí ele vai chamar aquele franqueado para aplicar o plano de ação que a gente sugere. Então, o consultor ele vai num papel muito mais estratégico. Então, eles gostam muito, né, quando tem um cliente oculto, é muito melhor para ele ficar no escritório, no ar-condicionado, analisando o resultado, propondo melhoria do que ele ficar viajando, pegando 10 horas de voo aí, dependendo Mas do local. Vamos, já tá entendido. Vamos falar o seguinte. Conta aqui pra gente um que foi muito inusitado, assim, pra você, assim, e com o resultado do seu trabalho, a empresa ela mudou drasticamente. Conta aí pra gente. Tem um, né? Deve que ter eu... vários, né? Tem vários, com certeza. Mas tem um que eu gosto muito de falar, né? Que é um caso que o cliente oculto ele pagou no Pix, e aí o Pix foi no CPF do garçom. Então a empresa pegou na mesma hora e até falou, vocês fizeram avaliação errada, isso, aquilo, a gente falou, não, a gente confirmou, foi certinho. Ele então manda mais 4 clientes ocultos, eu quero que ele pague no Pix. Foram 4 clientes ocultos, cada um no Pix de uma pessoa diferente. Cacete, Então, era olha. um esquema. Era um esquema Dinheiro, que tinha... dinheiro mais bem pago. É, esse foi, viu? Lucien! Lucien Peraí, chegou. pessoal. Peraí, vem cá, viadinho. Vem cá. Olha quem chegou. Pô, não vai deixar nem eu ir no banheiro, né? Não, a gente falou mal de você no início. Eu achei que você não ia chegar a tempo. Por isso que eu É. E aí, irmão? deixa na aberta aí. E aí, Ah, beleza? beleza? Bom Bom? demais. Tá bom? Ia viajar, né? Aí, velho. Deu tudo ruim? Tudo. Só pra vocês saberem, o Lucien tá no aeroporto de Confins desde 11 horas da manhã. Ele não pegou o voo. Aqui, vai lá no banheiro, depois você Vamos volta. mandar a Latam pra aquele lugar. Vou lá, daqui a pouco eu volto aí. Vai lá. Tá, já perdemos o patrocínio da Latam, pelo jeito. Obrigado. Mas aqui... Vou mandar outras. Não. Já. Mas aí, a empresa recebeu esse relatório. Isso. Aí ela recebeu e aí teve que demitir todos os funcionários, porque realmente era um esquema. Até o gerente estava envolvido, aí tinha funcionário que era casado com a cozinheira. Então teve que demitir todo mundo daquela unidade. Pô, você Mas coloca isso no governo, hein? Nossa, Na prefeitura, nas prefeituras e tudo A mais. hora que ele falou o nome, essa última assunto, eu acho que eu sei qual é a empresa. Só confirma pra mim se é essa aqui. Pior que não é. Não é? Não é. Achei que é. Não, é um pouquinho menor. Agora, Ela tem 8 unidades só essa. cara, muito legal, muito legal. Isso tudo é dependente de sistema, né? Total. E falando Aqui, em Big sistema, Data total, né? e falando em sistema, Antônio, você tem que falar do Eu amo o sistema. Lúcio, porque ele me lembra só de coisa boa. Brunão, a gente tem 2 coisas pra contar que é muito bacana. Duas empresas que nos apoiam que, além de serem excelentes e ter a excelência no que faz, a gente usa. Não sei você. A primeira delas é a Sultz, cara. E a Sultz eu uso na minha franqueadora. A Sultz hoje é a maior e a melhor ferramenta que tem entre contato entre franqueador e franqueado, tá? Que a gente tem hoje. Eu falo a melhor porque é a que eu uso, é a que eu conheço bem. Em design, em tudo, irmão. Eles têm tudo dentro deles. Universidade para poder ensinar a turma a trabalhar, fazer treinamento online. É muito legal. E a gente estava falando de treinamento, de consultor de campo. Eles usam muito essa ferramenta, tanto para marketing. Você conhece a Sultz, cara? Conheço demais. Inclusive, né, eu conheço por 2 motivos. Primeiro, né, que a empresa mineira, e eu utilizei na última franqueadora que eu estava, então eu implementei a Sultz lá. E realmente teve um resultado absurdo, foi muito positivo para a gente. E eles, né, estão em vários clientes junto conosco. E aí a gente está fazendo, inclusive, uma integração. Então, em próximos meses aí, até o final do ano, a gente vai ter dentro da Sultz um link para acessar o relatório da Seu Cliente Oculto e vice-versa. Que legal. Então, como vários clientes são em comum, a gente viu essa necessidade. E a Sultz é uma plataforma que reúne, né, tudo que a franqueadora precisa. Exato. E a franqueadora precisa do cliente oculto. Então vai ter uma oportunidade a partir de agora de ter essa conexão. Legal, então você está querendo dizer que, por exemplo, eu como estou contratado com o seu cliente oculto, eu vou poder visualizar dentro do meu Sultz. Direto à Sultz. Que massa. Gente, bom, não tem... Vai tem ficar muito, bacana. Não tem muito o Não, que falar. não, A mas Sultz, de fato, ela é hoje a principal e a melhor ferramenta por franchise, inclusive por franchise ela é a melhor Ô, ferramenta. Antônio, eu já falei e volto a falar.
uma das coisas mais importantes em qualquer sistema de gestão é a integração entre os módulos, onde que dentro de um lugar só você consegue ter a conversa com tudo. Aqui no estúdio não existe um sistema que faz a gestão disso, daquilo. Então eu tenho que fazer aquele Frankenstein assim para fazer a coisa funcionar. E o ideal seria que tudo tivesse dentro do mesmo guarda-chuva ali. E eu acho que isso é sem preço. Não tem preço, né? Bom, mais uma vez, não sabia disso, Brunão. Que legal. Mais uma vez, a Suits na frente de... Já até brincou. A melhor plataforma com a melhor empresa de cliente oculto. As duas juntas e as duas mineiras, então... Boa. É isso mesmo. Muito bem. E além disso, a empresa depende de venda também, né? Depende de venda. E a gente tem mais uma mineira nos patrocinando. Mais uma mineira, que é a Foco Marketing, né? Que é uma empresa de uma agência de marketing especializada em franquias, que aqui de Minas Gerais, eles são de Montes Claros, estão crescendo assim assustadoramente pela competência que eles têm, né? Conseguem atender tanto o lado do franqueador, como o mais importante, que é o lado do franqueado. E o que acontece com os franqueados, o Antônio, que dentro de uma rede de franquia, você fica engessado de certa forma. Né? E você não pode fazer o que você quer de marketing da sua cabeça, você tem que seguir. Tem que ter um controle, né? Mas você tem que seguir o que a franqueadora faz. Exato. E muitas vezes o franqueado ele precisa dessa assessoria, mas sem ter a liberdade de fazer o que ele quer. E não só isso, e a Foco ela resolve muito bem esse problema, e não só isso, como ela também presta esse serviço direto ao franqueado, o que também é um alívio ao franqueador, entendeu? Então a Foco hoje ela é uma empresa também mineira, Brunão. Não sei se você conhece, mas inclusive, ela é uma das até aproveitando, a Foco é um cliente nosso também. Tá então a gente também atende a Foco. Tá tudo em casa. Então a gente ajuda eles também com o trabalho de cliente oculto. Então, legal. Tudo em casa também é uma excelente empresa. Super indico também. Vai ter o QR Code dos dois aqui na tela, né? Vai, com certeza. Mas um pontozinho que eu acho importante, que eu estava pensando esses dias em questão da Foco. Quando você tem uma agência, igual um escritório de advocacia, você não tem as especializações, o cara que é de família, civil, trabalhista e tudo mais. Eu acredito que no marketing, cara, é a mesma coisa. E alguém que entende de franquia, sabe como é que funciona o sistema, já é meio caminho andado. É bem diferente. Né? Então, obrigado aí a Foco, obrigado a Suits por patrocinarem o nosso programa aí. E vamos pra frente. Boa. Vamos continuar com o Brunão aqui, que, cara, eu conhecia seu cliente oculto, mas hoje eu conheço ela mais. Impressionante, não sabia nada disso que você falou. Eu vou falar, só interromper mais uma vez. Já que o Lucien chegou aqui, eu vou me substituir. Pode ir, por favor. O Lucien vai entrar aqui, eu vou dar uma saidinha que eu tenho que... Muito bem. Adeus, Lúcio. Vai com Deus, porque agora eu vou conversar com o meu Brunão. Adeus. Então, beleza. Valeu, Lúcio. Obrigado. Eu estava comentando o serviço, só um que eu acho importante também, que está aumentando muito a demanda, falando de franchising, que é o investidor oculto. Então isso acontece demais. A empresa está nos contratando e a gente coloca uma pessoa para ela passar pelo processo de compra de uma franquia. Então ela vai avaliar o tempo de retorno da empresa para o lead, se ela soube apresentar todas as informações. Vai ver mais ou menos o que eu fiz ano passado. Isso, como é que foi receber a circular de oferta de franquia. Então é um outro serviço também bem específico que a gente faz bastante. Foi exatamente o que eu fiz, não foi? A gente fez duas análises ano passado. Era esse. Uma delas era para ser franqueado, né? Então esse também é muito legal de fazer, a demanda está aumentando bastante nele. Que legal, cara. Parabéns. Ô Bruno, Lucien, seja bem-vindo, querido. Obrigado, Lucien Nilton, por favor, se apresente. Peraí, deixa eu dar um tempo de falar pra gente colocar o Lering de novo aqui, né? Assim que você gosta. Um Lering mais bonito, que agora o Antônio criticou o anterior. Então eu sou o Lucien Nilton, tô aqui, um prazer, cheguei atrasado, mas não cheguei atrasado, eu nem ia vir. Né? Me cancelaram o voo, você infelizmente. Chegou, eu cheguei, aqui, pois tô aqui. E que bom que deu pra estar aqui com um cara que eu admiro pra caramba, que é o Bruno. Muito bom. Pô, eu já conheço ele, eu não sei se ele contou, mas eu conheci ele, eu ainda era lá na loja de franquia, e lembro muito de um grande amigo que faleceu, o Atílio, que era, além de amigo, foi consultor, trabalhou comigo muito tempo, que ele brilhava os olhos dele, porque ele falava, cara, tem uns meninos aqui de BH que estão com um negócio de cliente oculto sensacional, que eu estou mentorando eles e tal. E ele falava com muito cuidado, né? Ele era quem conheceu ele.
era uma pessoa fora de série, do franchising de muitos anos. Tinha franquia de disco na época, né? Começou com franquia de disco. E aí, de lá para cá, eu sempre tive muito contato com o Bruno. E hoje o Bruno também atende a maior e a melhor de todas, né? Você sabe. Então... não vou entrar no mérito, porque assim, ele tava esperando chegar nesse momento para fazer o merchan dele. Ele não aguenta, cara. A gente combinou o seguinte quando a gente criou o podcast. A gente ia iniciar, cada um se apresenta, igual eu me apresentei, falando do Clube de Permuta, da BF e tal, e só. Ele, assim, ele tem que colocar 300 em 12 vezes por podcast, ele tem que citar. Já ele vai citar de novo. Eu não disse nada, quem tá falando da marca é você. Essa que é a maior e melhor? Aí, garoto. Aí, vamos voltar pro nosso convidado agora, adeus. Ô, Brunão, me fala o seguinte, cara. O que ser mentor de startup igual você é, que uma coisa que você não falou ainda, você pode aproveitar e falar, mas o que te ajuda na sua vida empreendedora ser mentor de startup? O que te ajuda no seu cliente oculto? Ou seja, o que você consegue disso trazer para dentro da sua companhia? Conta para mim. Não, legal, Antônio. Eu sou também, né, mentor de startups e sou professor da PUC no curso de pós-graduação. Então ajuda muito, porque na verdade os problemas são muito parecidos, né? Em todas as empresas, e nós, no seu cliente oculto, como temos uma base tecnológica, temos esse poder de escala, a gente também é considerado uma startup. Então, às vezes, né, quando eu estou mentorando, eu vejo um problema de uma empresa, eu apresento uma solução que a gente já teve, mas eu enxergo possibilidades também que a gente pode aplicar na própria seu cliente oculto. Então, para mim, essa questão de network, a gente está conversando com outros empresários, é sempre muito importante para a gente. Network, relacionamento é tudo, né? Com certeza. Então, não tem jeito. Aliás, a minha empresa, o Clube de Permuta, vou aprender com o Lucinha. Não é assim. Aliás, a melhor empresa, a maior empresa, a única que funciona de verdade, a permuta multilateral. É ele que tá falando. É assim. Qual? Clube de Permuta. Brunão, deixa eu entender um pouco mais, porque assim, o que tá me chamando mais a atenção, e aí, Luciano, você perdeu um pouco essa parte, que é o seguinte, ele tem 412 mil pessoas cadastradas. Olha que legal. Para fazer o trabalho de cliente oculto. Cara, isso é uma base enorme, ok? De dados. Pra você ter uma ideia. Ele consegue ter um recorte lá por classe social, por renda familiar. Tudo, se é aposentado, se é casado, se é empregado. Me conta o que você quer fazer dessas verticais suas. Porque eu já estou imaginando seu cliente oculto lá, como vocês gostam, a SCO. Uma hold enorme, com um monte de coisa aqui, sendo uma delas o seu cliente oculto. Mas sendo uma delas uma empresa de pesquisa. Tá me chamando muita atenção, porque você tem um dado muito grande na mão. E você não tá usando, né, velho? Você vai usar isso? A gente começou a usar recentemente, Antônio, mas realmente tem muita coisa que dá pra gente fazer, né? Porque desde o início a gente tinha um foco muito grande em especializar o próprio nome da empresa, né? Desde que eu criei, eu falei assim, seu cliente oculto, por quê? A gente é especialista em cliente oculto. Então a gente tem que ser muito bom, né? A gente orgulha muito do NPS que a gente tem. A gente não teve nenhum detrator esse ano em todos esses projetos. Então isso é uma coisa que a gente fica muito orgulhoso. Então a gente quer realmente focar no cliente oculto. Mas a gente pensa assim, o que a gente criou hoje em dia, né? Nem posso contar com maiores detalhes, mas é um projeto piloto em que a gente criou o Clube Seu Cliente Oculto. Então o cliente oculto que quiser, né, ter algumas condições especiais, receber dinheiro antecipado, ganhar por indicação, ter acesso a um clube de benefícios, ele paga um valor baixíssimo mensal, ele se torna um membro VIP e aí ele tem algumas vantagens dentro do clube. Então hoje a gente começou a ter, né, esse tipo de remuneração também pelos clientes ocultos e está sendo muito bacana, né, porque acaba virando uma comunidade de pessoas que gostam muito, né, do trabalho de cliente oculto, que nos dão sugestões também para a gente crescer mais a cada dia e que acaba gerando também uma receita na empresa. Então, só para deixar bem claro, né, para quem está ouvindo, cliente oculto é gratuito, tá, gente? Quem quiser se cadastrar, pode cadastrar que é gratuito. Mas tem um plano, assim como tem o iFood, Clube iFood, Clube da Uber, Clube de todas essas empresas, em que ela pode ter acesso a benefícios exclusivos também. Então, hoje essa é a forma que a gente está trabalhando. Para eu entender, gratuito a pessoa que se cadastrar para poder ir lá. Para ser cliente oculto.
testar uma marca, testar um negócio, Não, né? mas se Como ele é um cliente selecionado, ele oculto. recebe. Recebe. E aí ele sendo selecionado, ele além de receber, muitas vezes ele ainda consome, né? Exatamente. Ele tem é um negocinho bom esse. Não, cara, É um negocinho eu sensacional. acho super legal, porque é uma fonte. Ele não tem que ser a principal fonte de renda do Exatamente. camarada. Ele é uma fonte de renda auxiliar Exatamente. da pessoa. Então, por exemplo, eu vou fazer seu cliente, eu vou fazer à noite, porque eu vou no shopping, eu visito a loja que eu tenho que visitar. Tanto que a grande maioria Legal da pra nossa caramba. base são pessoas empregadas, né? A gente tem ali 20% no máximo que são desempregadas. Que Então, legal. por isso, né, que é muito legal como essa questão de renda extra. E até puxando esse gancho, né, a empresa que contrata, eu sempre comento que uma das vantagens dela é que ela está atraindo um lead qualificado para a empresa. Então, né, a gente está falando aqui sobre marketing. Quanto que custa hoje um lead qualificado para a empresa de cada pessoa? É muito caro. Então, imagina, por exemplo, pagar um valor baixíssimo para ter um cliente oculto que vai ser um lead qualificado e que, dependendo, ele pode comprar da sua marca e voltar a comprar várias outras vezes ao longo do ciclo de vida dele. Então, eu tenho um exemplo, né, que eu fui avaliar uma concessionária, eu gostei, eu acabei comprando um carro da concessionária. Então, assim, é muito isso. Tá levando um lead qualificado para aquela empresa. A gente tem cliente oculto que já comprou apartamento. Depois ele avaliar lá no Sergipe uma construtora. Então, isso é muito legal, né? Então, é uma vantagem oculta, vamos dizer assim, que tá ali dentro do pacote. Mas querendo ou não, tem um CAC, né? Tem um. Se Você fizer tá o colocando CAC o cliente com lá LTV, dentro. é muito positiva essa conta. Fala outro caso, ele contou um caso aqui muito legal, Luciano, depois você vai ver no podcast. Você assiste o podcast depois, é muito legal. Eu tô com medo de fazer pergunta e ficar perguntando a mesma coisa. Pode ficar perguntando, irmão. Conta mais um pra mim, irmão. Teve um que até eu fui cliente oculto também, que é muito legal, que eu fui numa loja de material de construção e aí o atendente me atendeu, mostrou os produtos e aí eu cheguei e falei, eu queria ver parte elétrica também pra minha casa. Ele falou, olha, parte elétrica, isso aqui a gente não tem produto bom. Esse aqui o nosso concorrente tem um preço melhor do que o meu, você pode ir ali na frente. Sacanagem. Foda. Demitido. No outro dia. Esse daí você deve saber a loja que ele indicou, mas... depois você anota no seu papel aí. Já entendi. Essa daí eu te Que confirmo que você tá sacanagem. certo. Cara, mas acontece muito, assim, dá pra encontrar muito erro de atendimento. Muito. Porque, vamos ser francos, hoje o Brasil ele sofre com um atendimento precário, cara. Na maioria das suas... Do atendimento... Vamos supor, você vai a uma loja, ser atendido por um vendedor que quer vender uma roupa, o atendimento tá um pouco precário. Eu não sei se Eu diria qualificação, sim, né? Isso é claro, falta de mão de obra, qualificação, mas isso, acho que tem desafios que eu vejo vendo canais, né? Então, se eu vejo um empreendedor independente, isso para ele é muito mais desafiador, ele crescer em rede, do que, por exemplo, com uma rede de franquia. Uma rede de franquia, ela tende a ter padrões e processos, ter um dono na frente. Acho que ainda temos um ser humano na ponta aqui dentro. Mas tem um dono perto desse ser humano. Uma rede de negócios que não tem o dono, uma drogaria, uma rede de pontos de venda que não tem um dono presente, eu acho que é mais difícil, porque aí tem que passar por treinamentos corporativos. Mas acontece, Luciano, que às vezes essa pequenininha ali, inclusive eu até achei que as microempresas, elas iam nos contratar mais, mas elas contratam um pouco menos, porque o dono tá sempre ali barriga no balcão. Então tem um pouquinho desse lado também. Que ele não quer ser avaliado. Ele não quer ser avaliado e ele fala, como eu sou o dono, eu tô aqui, o meu atendimento vai ser sempre bom. Mas mesmo na rede franquia, né, eu até fui palestrar numa convenção de uma rede na última semana, e aí o pessoal comentou isso, que teve um cliente que teve uma experiência ruim numa loja no sul do Brasil, e aí tem uma unidade no Nordeste, e essa unidade no Nordeste estava sofrendo porque o cliente falou que a marca é ruim por causa do outro atendimento. Então, assim, quando você tem uma rede, é muito importante essa padronização, né? Você sabe super bem aí, justamente porque o cliente ele vai vincular a marca. Ele não sabe que é de franqueado diferente. Então, se ele teve uma experiência ruim, ele vai falar que aquela marca é ruim igual a gente comenta diariamente, né? E sempre tá sujeito, né? Assim, eu acho que não tem jeito. Porque transcende, irmão. Se o cara é franqueado, se ele é franqueador ou loja própria, ou pequeno, grande, é um ser humano que tá ali na ponta, é incontrolável. A gente tem grandes marcas, que você já entendeu o que eu fiz aqui, que sofre com isso de forma... E ó, que é uma das maiores marcas hoje do país disso. Você não vai falar, não? De jeito nenhum. Então, assim... Não é aquela que tem um... Não, pare.
Então, assim, babaca. É a música. Assim, que você vai lá pra ser atendido, pra comer, pô, não é legal. Sabe? Parece que a pessoa tá querendo te enxotar do caixa lá, tipo, que você quer o quê? O que você quer o quê? Boa noite, querido. Você tá vendo? Tô vindo aqui gastar o meu suado dinheiro e eu escolhi a sua loja pra eu gastar o meu dinheiro com a minha família. Mas sobre isso que você tá falando, que não é a que você colocou aí, é outra, mas do Porta dos Fundos tem que a marca, e a gente pode falar porque a marca usou isso para crescer, que é inclusive do Tom, né, o Spoleto, usou, não sei se vocês já viram, se não, quem estiver assistindo aí, pesquisa no Porta dos Fundos, atendimento de Spoleto, Porta dos Fundos, que é sei lá, fazendo assim, e aí, o que você quer? Quer mais? O que você quer? O cara vai ficando nervoso, e briga e joga tudo em cima do cara lá. Isso parece que foi feito de uma forma mas ali crítica pelo Porta dos Fundos, e aí Spoleto foi lá espertamente e usou isso para fazer o marketing. Aí vem da genialidade do Tom, mas eu tô dizendo o seguinte, mas eu não vejo isso, entenda, não era sobre isso que eu tava dizendo, eu tava dizendo sobre o fato da pessoa lá do Spoleto, eu me lembro desse negócio de bater lá e falar assim, e agora, o próximo? Agora. Isso aí é pra, anda na fila aí, meu filho, vamos... Não, o que mais que você quer? O que você quer? Vai lá. Não é assim que ele fala, mas eu te entendo, mas não é com desrespeito. Eu tô dizendo o seguinte, que hoje, igual você vê ali, o primeiro caso que ele contou é o seguinte, o garçom passava o Pix dele para receber a conta. Isso é um dos casos que ele contou. Não, tem. Então, assim, o que eu tô dizendo assim, hoje, como a gente tem um ser humano, não é o caso dele acelerar um processo. Aliás, eu sempre gostei desse processo, em particular, eu sempre gostei desse processo do Spoleto, porque ele faz girar rápido. Eu acho que é interessante por causa disso. Tanto é que agora já é todo tecnológico o processo. Aí vem a pessoa na sua frente, será que eu quero tomate? E ela tem todo o dinheiro. Até o consumidor fica com raiva, mas né? nessa velocidade. O cara que tá atrás tá na sua frente, ela tá lá. Vai pensar agora que ela tá na fila. E aí ele ainda pensa, será que eu vou voltar naquele lugar? Mas aí não é, mas vamos lá, vamos pro foco. A culpa não é do estabelecimento e nem do ser humano. Não é não. O fato do cara bater lá e falar, o próximo, ele só não pode ser mal educado, é isso que eu tô dizendo. Então assim, hoje o atendimento ele tá rude, ele tá grosso, cara, tá mal educado, sabe? As pessoas não dão um sorriso, velho. Tem coisa impressionante, a gente pega, por exemplo, assim, tem empresa que a gente vai que 80% dos vendedores não falam o nome, nem perguntam o nome do cliente. Então, coisa assim, absurda, que é o básico. Bruno, como que você sabe que o seu cliente oculto, né, a pessoa que está indo lá cadastrada na plataforma para sondar um cliente, ela está seguindo o script 100%. Então, ela está observando e ela está fazendo o que deve ser feito. O que é legal? Primeiro que a gente tem hoje na plataforma um recurso de tirar foto com geolocalização. Então isso comprova que a pessoa que ele esteve naquele local, naquele dia, naquele horário. E hoje em dia, né, igual que o Antônio até comentou aí das tecnologias, todo franqueado também tem câmera. Então, vira e mexe, chega um franqueado e fala assim, eu vou olhar com câmera para ver se isso é verdade e ver que realmente é. Você fala, depois que é feito o cliente oculto, fala o dia, a hora... Vem dia e horário. Depois que é feito. Eu já fiz, eu faço, vem tudo. Antes não, mas... eu também. Você também faz com ela. Antes não, mas depois a gente fala, né? E uma das coisas que ele anexa também é o cupom fiscal, né? Para garantir que ele comprou daquele local. Além disso, tem alguns clientes que optam por um serviço, que é mais um que a gente tem, que é a gravação de áudio. Então, se for nesse serviço, o cliente oculto vai com o celular, ele grava o áudio da visita toda, depois ele anexa no relatório. Inclusive, a gente desenvolveu até uma inteligência artificial agora para transcrever esse áudio, falar quem que é o interlocutor e medir os sentimentos do cliente oculto. Então, é algo muito legal também que a gente incluiu. E a gente dá uma nota para esse cliente oculto. Então, igual o Uber, né, dá uma nota para o motorista, a gente dá uma nota para esse cliente oculto e ele quer fazer uma avaliação bem feita, que ele sabe que se a gente pegar qualquer inconsistência ali, ele nunca mais vai ser chamado. Então, por isso que é muito fiel. Muito legal, né? Muito bacana, muito bacana. Muito inteligente. Uma outra pergunta que eu não sei se vocês falaram disso, tá aí você me corta, como sempre me corta mesmo, você me fala. Não preciso te pedir para fazer isso, né? Quantos dos clientes que usam, né, das empresas que usam o seu cliente oculto, qual que é a porcentagem que, além de mensurar a sua própria rede, as suas próprias unidades, faz um levantamento do atendimento dos concorrentes? Sim. Não, hoje deve ser uns 15% mais ou menos, tá? A maioria acaba fazendo da própria empresa. E aí eu acho que é um espaço, né? Tem um gap aí, porque é igual o geomarketing, né? Geomarketing, eu já tive com o João Caetano aqui da Mapfry,
grande parte dos clientes usam o geomarketing para geolocalização e pronto, para entender onde que vai colocar o ponto comercial. E ponto, ali cabe e tal, e usa para isso. Que é um uso bacana. É um uso bem interessante, inteligente, é isso. Mas a ferramenta de geomarketing, ela tem que estar conectada no marketing também, para poder fazer as promoções corretas para aquele território que tem características demográficas e está sempre entendendo ali o comportamento daquele mercado para poder estar sempre atualizado no marketing, nas características daquela região, daquela unidade. E aí tem redes que padronizam e quer fazer todo mundo igual, com a mesma promoção, sendo que se olhasse no geomarketing, entender que tem territórios diferentes, com comportamentos diferentes. E aí eu vou aí no seu cliente oculto, que você sabe que lá na 300 Consultoria a gente tem a prática de fazer o cliente oculto nos concorrentes. E para mim, assim, eu não consigo pensar numa empresa que a gente está aproximando do final do ano, não vou falar o mês para não desatualizar, mas está chegando na hora de fazer planejamento estratégico, revisar planejamento estratégico. Vou entregar aqui outubro. Brincadeira. Você faz em outubro? Estamos tão longe de outubro? Seguinte, e aí, eu fico pensando como que uma empresa vai fazer vai fazer um planejamento estratégico sem rodar um cliente oculto nos concorrentes. Como é que você começa como é que você vai ver? Porque assim, hoje, para pensar no mercado, eu tenho que saber o que meus concorrentes fazem, como eles fazem, onde que eles melhoram, onde que pode melhorar, etc. E quando eu faço o cliente oculto lá, nos concorrentes com ele, cara, vem a sensação vem os pontos fracos, os fortes, o que a pessoa que testou lá, o que ela sentiu. E você consegue pegar um tanto de gap, fazer um tanto de speech de venda, de contorno de objeção, de gatilho. Nós falamos isso no início, que assim, a qualidade da informação que vem, ela muda o nosso planejamento e a forma de atuar internamente para o externo. Então, assim, muda o treinamento, qualifica mais. Isso olhando para dentro. Agora, pensa no comercial. Como é que você estrutura do ponto de vista de diferencial competitivo, que diferencial competitivo é um ponto de todo planejamento estratégico, não importa a forma que você use, sempre vai ser, o método que você usa de planejamento, sempre tem diferencial competitivo. Como é que os caras fazem sem fazer um cliente oculto? Aí o que acontece, né? Até explicando um pouco mais esse número. Quando a gente fala de cliente B2B, né? Então uma empresa que vende para outras empresas nos contratando, aí mais de 90% inclui o concorrente, tá? E é super comum. Mas quando é uma empresa de varejo, um B2C, aí são raros os casos que elas contratam. Eu não sei, né, se a pessoa acha, como eu já estou estabelecido no mercado, eu já vendo para o consumidor final, eu já tenho, dependendo um ponto, eu pego e não preciso, mas a minoria faz. Agora no B2B é inexplicável. A gente tem uma demanda altíssima, né, por essa demanda de cliente oculto no B2B. Que muda do segmento, mas se você pensar, posso citar porque é público, né, a guerra entre eles, o Burger King e McDonald's, eles são B2C. Sim. E um tá de olho, né? Briga com o outro o tempo inteiro. Eu ficaria fazendo o cliente oculto no concorrente, se eu fosse McDonald's, eu ia ficar fazendo no Burger King o tempo inteiro para entender onde que ele tá ruim, onde que a região que ele tá operando mal, para eu acelerar, para eu ir para cima. Acho que tem um lado também que a pessoa chega e fala, que eu ouço muitos clientes falarem isso. Não, é um restaurante ali que meu concorrente, eu mesmo vou de vez em quando e faço um cliente oculto caseiro. O pessoal comenta isso. E é completamente diferente, gente. E aí você imagina, né? Eu pego algumas pessoas que é o CEO de uma empresa falando que ele faz um cliente oculto caseiro num concorrente. Imagina quanto que vale a hora de um CEO de empresa para pegar e ir num concorrente para fazer uma avaliação, não registrar, não ter plataforma, não ter sistema, não conseguir tabular o dado. É muito pouco. Então, esse argumento, né, de que eu faço caseiro e é melhor e mais barato, ele é completamente furado. Eu acho que é banana e maçã. Eu não condeno fazer o caseiro. Eu recomendo, porque às vezes o caseiro, inclusive, quando você faz dentro de casa, você tem oportunidade do seu time, de quem está fazendo, vivenciar, pegar o gatilho, aprender, tem um aprendizado ali, né? Mas é banana e maçã, são coisas diferentes. Sim. Quando você usa a ferramenta, ela te dá uma precisão, uma visão externa, uma quantidade de insights de gente que não está inserido no seu ambiente, que
é fundamental para você ter um planejamento, para você planejar a operação, para você melhorar seus treinamentos, então, para você melhorar o seu negócio. Então, para mim, assim, acho que eu estava pensando nisso daqui, acho que você devia lançar um pack de planejamento estratégico para a empresa com o seu cliente oculto, assim, que é para poder fazer assim, cara, empresa... Antes de planejar, me liga, né? Porque estamos chegando no final do ano, aqui, Já tá não esqueça... Não. Quando ele chegar no final do ano, né? Porque agora, hoje, 33 graus, né? Que tá fazendo aqui nesse verão. Mas esses meses, por incrível que pareça, a gente estava analisando sazonalidade. Setembro, outubro e novembro, tem empresa que faz em novembro, né? Apesar de ser muito distante já. Mas setembro, outubro e novembro costumam ser os meses de maior demanda nossa. Porque a empresa precisa de um cliente oculto para rodar o planejamento. Ou então, alguém identificou uma falha, está recebendo reclamação do cliente, está tendo problema com o franqueado, muito franqueado está pedindo rescisão ou coisas do tipo, e aí eles nos chamam porque eles já definiram que no ano que vem eles querem melhorar a experiência do cliente. E eu pensando aqui, e o ideal também seria o seguinte, viu, Luciano? Você que é o homem das 10 mil unidades, vamos supor, 11 mil já, vai implementar uma nova unidade, abrir uma nova unidade. Cara, a primeira semana roda seu cliente oculto lá. Para saber se os caras estão aplicando de fato aquilo que recebeu em treinamento. Sim. Isso é muito legal. Sim. Porque isso vai te dar uma visão já de imediato, você corrigir já na segunda, terceira semana, antes de um mês, o que você já corrigiu o erro até porque de rota do cara. Antes de consolidar o erro, né? Antes isso, você já antes que o erro vire um aprendizado. Se vai o consumidor, isso aí. se vai um consumidor na semana de inauguração tem um atendimento ruim, não volta. A chance desse consumidor não voltar é altíssima. Isso acontece tanto, né? Demais. Nossa e aí depois a pessoa vai reclamar o quê? A franqueadora não me dá apoio. Não, o negócio é ruim. O investimento foi alto. Falaram que ia faturar tanto, não fatura. Aí você vai pegar, né? O Antônio me perguntou dos maiores erros, né? Hoje, quando a gente faz um primeiro ciclo de cliente oculto, normalmente, mais de 90% dos vendedores não oferecem item adicional. Então, né, você estava até comentando questão aí de xerimbão. Xerimbão veio crescendo, aumentando o ticket médio da empresa. Sim. Então, você imagina uma empresa, né? Você chega lá, pede um café e ninguém te oferece uma comida, uma sobremesa, outros itens. Então, hoje, as empresas são muito falhas nisso. Tempo, vamos supor, aconteceu comigo essa semana em Campinas. Estava em Campinas, você sabe, né? Estava em Campinas e Jundiaí essa semana. Cara, eu sentei num lugar para tomar um café. Quase que eu falo não. Sentei num lugar para tomar um café. Cara, 8 minutos para eu ser atendido. E durante esses 8 minutos, sem sacanagem, durante esses 8 minutos, eu acho que passaram por mim uns 3 garçons assim, andando. Nenhum teve a preocupação ou o treinamento, e aí a gente não dá para saber, ou o treinamento de chegar assim, senhor, eu já vou atender você, tá tudo bem? Eu já vou atender, sabe? Nenhum. Todos passaram e eles nem olhavam minha cara, assim. E eu fazia assim, ele... Era franquia? Não. Mas era um grande restaurante da cidade, que também servia almoço, café, enfim. O dono tava lá? Se tava, devia estar dormindo. Mas o que eu tô dizendo é o seguinte, o garçom passa, e você chama e ele não te olha. Então, assim, mais uma vez, o problema está na ponta, pode ser que esteja na ponta, pode ser que esteja na falta de treinamento também. Mas identificar isso, igual só para finalizar aquele raciocínio, identificar isso no início, Luciano, é importante. É bom demais. Cara, você sabe um detalhe? Mata um monte de dor de cabeça. Sabe um detalhe legal que você comentou? Quando a empresa tem cliente oculto, né? O primeiro ciclo é sigilo. A partir do segundo a gente indica ela contar para as pessoas. Quando ela conta para os funcionários ou para os franqueados que tem cliente oculto, todo mundo vai estar mais atento. Então o garçom, né? Ele podia chegar e falar assim, olha, aquele cara que chegou ali tá parado, ele pode ser um cliente oculto. Deixa eu atender ele rápido, porque senão pode chegar um relatório ali pro dono e ele vai ver que eu não atendi bem e até meu emprego pode correr risco. E por outro lado, se eu atender ele muito bem e receber um elogio, pode ser que eu seja até promovido. Então o cliente oculto ele tem esses dois lados, né? Ele é para aumentar a produtividade, que isso acontece sim, mas também é para premiar os melhores funcionários. Então tem algumas empresas que nos contratam, que é outra modalidade dentro das 10 que eu comentei, que envolve uma premiação para o funcionário. Então tem até um projeto que a gente está começando agora, numa das maiores redes do Brasil, em que se a pessoa seguir determinados critérios, o vendedor que atendeu vai ganhar uma folga no sábado. Então olha que bacana, a empresa inteira saber
que se for atendido por um cliente oculto e for bem atendido, você vai ganhar uma folga no sábado. Eu tenho certeza absoluta que as vendas dessa empresa vão aumentar muito, porque é isso que os números provam para a gente. Então isso é muito legal. Legal. Bacana. Não sei se vocês já falaram aí, mas tem um uso do cliente oculto. Fazer uma pergunta, você vai falar isso? Não, porque eu tenho medo, eu tenho medo de você me cortar. Tá, eu não quero que você me corte. Então, você comentou sobre o uso como prova jurídica? Não, acabou que eu não comentei. É mais... Viu? É mais um dos usos que tem, né? Inclusive, ontem eu estava numa reunião da BF lá em São José do Rio Preto, conversei com vários advogados que eles ficaram, assim, doidos para contratar a gente. Porque o que funciona? O franqueado ele pode primeiro... Os advogados 1.0, né? São José do Rio Preto é terra do 4.0, pô. O primeiro, né? O franqueado... Mas onde que você estava mesmo? São José do Rio Preto. Não, em que evento de onde? Da BF. Ah, tá. O primeiro, né? Pode vender produto não homologado, né? Então, imagina, você vai numa loja que é para vender só comida e tá vendendo roupa. Então, pode pegar coisa disso e o cliente oculto hoje é utilizado como prova jurídica. Pode pegar desvios, dependendo do franqueado, não registra uma venda para não pagar royalties ou fundo de propaganda para a franqueadora. E tem também a opção do quê? Um ex-franqueado que ele não podia abrir um negócio concorrente, porque normalmente no contrato tem um prazo ali de não concorrência, ele abre usando todos os mesmos conceitos, até a identidade visual da antiga franqueadora. Então isso é uma prova jurídica muito importante e tem uma demanda alta também. Várias empresas, quem nos contrata acaba sendo o setor jurídico, porque usa isso como uma prova para depois, né, entrar numa ação contra o franqueado. Detalhe importante, né? Informação super importante da utilização. Super importante, super importante. Super legal. É um uso... É bruto, legal. Bruto. Gostei. Brunão, estamos chegando no fim, mas antes da gente concluir a nossa bate-papo, que tá tão bacana, cara, eu sempre gosto de perguntar, assim, para os empreendedores que aqui estão e que sempre estão falando muito bem dos seus produtos, dos seus serviços, assim, eu acho que não tem ninguém melhor para falar do seu cliente oculto que você, né, irmão? Mas assim, eu sempre gosto de perguntar assim, por que eu, empresário que estou aqui assistindo, deveria contratar o seu cliente oculto? Nossa, tem tantos motivos, né? Mas Fale eu todos, acho que sem é problema. exatamente tudo que a gente falou aqui, né? Primeiro, experiência do cliente, gente. Toda empresa, né, precisa melhorar a experiência do cliente. Então é algo que está muito em alta, né? E o cliente é quem paga as contas de todo mundo. Então tem até pessoa que me pergunta assim, Bruno, tem algum tipo de negócio que você não atende? Eu falo, nenhum, porque todo negócio é envolvido por cliente. Então, só o negócio que não tem cliente. Se tiver um negócio que não tem cliente, aí você atende. Qual negócio aí não você tem não cliente? atende. Qual negócio não tem cliente? O negócio que não tem cliente não existe. Esse negócio não existe. Aí você não atende. Então, melhorar... Ou então ele tá quebrado, né? Então... Melhorar a experiência do cliente. Todo mundo quer, né? Aumentar o ticket médio e as vendas. Todo mundo quer aumentar o ticket médio e as vendas. Aumentar a produtividade dos funcionários. Também. Da mesma forma, monitorar os funcionários, né? E controlar fazer com que as coisas sejam certas. Monitorar a fraude. Então aqui a gente está elencando vários, né? Tem vários outros que eu poderia falar, que são problemas que todo empresário vive. Então, a ser o cliente oculto, né? Uma coisa que eu quis fazer desde o início da empresa, eu venho do ramo de consultoria também, é entregar algo muito pronto para o empresário. Então a gente até brinca que se ele tiver 1 hora da vida dele, ele nos contrata. Porque a gente vai ter 1 hora de reunião de briefing, que a gente vai entender o modelo de negócio dele, depois a gente cria perguntas, seleciona a pessoa, treina, envia a pessoa, corrige feedback, entrega tudo pronto, com as análises todas prontas. Não é você receber uma pesquisa de 300 páginas e você não saber o que você vai fazer com ela. Então, qualquer empresário que atenda ao cliente, que tenha 1 hora disponível, né, para fazer a jornada junto conosco, e que queira melhorar suas vendas, seu atendimento ao cliente, todos esses são potenciais clientes para a gente, por isso que, graças a Deus, a gente está num crescimento muito bacana. Ano passado, né, a gente até ganhou uma premiação, fomos a 41ª empresa do Brasil que mais cresceu pela revista Exame. Legal. Então a gente ganhou essa premiação. Esse ano também estamos com um crescimento de mais de 73%. Que bom, então tá parabéns. muito bacana, né? Justamente por essa alta demanda que tem e pelo serviço, né? Então muita gente... com NPS crescendo 73% e não tem um NPS detrator? Tá doido. Então, por isso que a gente está conseguindo aí e tem uma demanda altíssima, né? A gente tem os 3 propósitos da empresa, que é gerar renda extra para as pessoas,
né? Então a gente tem essa base toda aí que quer ter renda extra. A gente tem melhorar o nível do atendimento do Brasil, então a gente ainda é muito mal atendido, e ajudar o empresário, né, a aumentar o lucro dele. Então a gente efetivamente consegue fazer isso com o nosso trabalho. E o cara para te contratar, ele te acha onde? Tem o nosso site, nossas redes sociais, né? Tudo é Seu Cliente Oculto, então o nome é muito fácil, né? Tá aqui na camisa. Então é um nome brasileiro, né? Nós somos uma empresa brasileira, a gente quer aumentar o nível de atendimento no Brasil. Apesar que a gente já está tendo algumas demandas da América Latina também, que a gente está fazendo, né? Então a gente tem ideias de no futuro expandir também para outros países, mas só entrar no nosso site. Inclusive nós temos que dar um atendimento de qualidade e a gente tem meta. Então em no máximo 24 horas você vai ter um contato nosso comercial, uma proposta personalizada, porque a gente tem que atender o cliente com qualidade e rapidez também. Legal. Show. Bacana, Bruno. Qual que é o seu Instagram? Meu é Bruno V. Cabral e da empresa é Seu Cliente _Oculto. Então quem quiser te achar é Bruno V. Cabral. Uma última pergunta que eu esqueci de fazer, mas eu queria encerrar com ela, porque ela acho que ela vai mostrar o tamanho. Porque quando a gente fala disso, às vezes é desconhecido para as pessoas, mas quantos projetos, neste momento, simultaneamente em andamento? Nesse momento a gente tem mais de 200. Eu acho isso bruto demais, turma. Cara, galera, tive aqui o prazer, eu, Lucien e Lúcio, de receber Bruno. Só complementando, são mais de 200 projetos e no total a gente tem mais de 4.000 avaliações esse mês rodando ao mesmo tempo. Nossa. Então em todo o Brasil, né, a gente tem mais de 4.000 avaliações. Então quem quiser ser cliente oculto também pode cadastrar, que tem muita oportunidade. As minhas estão nesse bolo aí. Estão nesse bolo aí, estão rodando super bem, temos o prazo. Boa. Né? Então, apesar do Luciano ter contado a data aí, mas a gente tem um prazo ali para poder entregar esse projeto. Estamos dentro do prazo. Galera, é isso. A gente recebeu aqui o Bruno Cabral, do Seu Cliente Oculto. Para mim, uma empresa que mudou o jeito de olhar internamente para a minha companhia e tem me ajudado ano após ano. Já estamos no 2º ano de parceria, né? O Clube de Perguntas do Seu Cliente Oculto. Eu estou muito feliz, irmão, de verdade, muito feliz que você está aqui. E que bom conhecer sua história, conhecer esses números imensos que você tem e que às vezes, pela sua simplicidade, isso não passa no dia a dia, mas foi muito bacana ficar sabendo disso, velho. Parabéns, obrigado pelo seu tempo, você ter vindo aqui. Luciano, quer encerrar? Não, eu quero ver o início do podcast, que pelo visto foi ótimo. Foi muito bom, de verdade. Então, assista, irmão. Vou voltar para assistir, mas faço das palavras do Antônio as minhas. Eu já conheço, sei da competência, da história, da qualidade da plataforma, da qualidade do serviço. Então, tenho certeza que para o alto e avante vai crescer sempre. Valeu, obrigado pela participação. Muito obrigado, gente. Valeu. Muito bem.